Já pensou se alguém chega pra você e fala assim: vamos estrear uma série do Homem-Aranha, ou de um outro herói que você gosta muito? No meu caso, eu gosto muito do Homem-Aranha. Aí você fica pensando assim: nu, como que será que vai ser? Não, calma, não vai ser assim não. Olha só, vão ter mais ou menos uns 13 episódios aí contando como é que ele apanhava na escola, sofria bullying e tal, vai contar essas partes lá. Aí mais uns 4 episódios contando problemas amorosos que ele tinha, querendo pegar a Mary Jane, a Gwen Watson e tal. Depois vai ter mais uns 2 episódios aí falando dele tentando esquecer do tio dele que morreu e tal, mas ainda não mostra muito como que o tio dele morreu. Aí mais uns 2 episódios com ele tentando descobrir quem é o verdadeiro vilão, e por fim, no último episódio, ele começa a lutar com o vilão de verdade, que finalmente ele descobriu quem é. Você vai chamar essa série de série do Homem-Aranha? Ah, e detalhe, ele não vai ter uniforme azul, não vai ter o azul e vermelho, e também a teia dele vai ser como se fosse um barbantinho, não vai ser uma teia de verdade não. E aí, vai ser uma série de super-herói do Homem-Aranha? Mas acho que quem é fã realmente do Punho de Ferro deve ter achado isso da série da Netflix. It's time. I'm going with you. No, you're not. Calma aí, pessoal. A primeira coisa que eu tenho que falar é que eu gostei da série da Netflix do Punho de Ferro, hein? Eu gostei e tal. Apesar de eu não ver a série como, nossa, é uma série lá de herói e tal, assim. Mas eu gostei dela, sim. E de qualquer forma eu veria essa série, porque a gente sabe que a Netflix está montando um universo com 4 personagens da Marvel, que é o Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones e o Punho de Ferro. Inclusive eu vi a série da Jessica Jones porque eu sabia que iriam apresentar o Luke Cage nela, porque eu queria ver mesmo era a série do Luke Cage, porque a série da Jessica Jones nos 2, 3 primeiros episódios é bem chatinha, bem empurrada, e assim, a série do Punho de Ferro também é mais ou menos nesse estilo. Eu anotei alguns pontos fortes que eu achei na série, que eu acho assim, relevantes falar, que eu gostei deles também. Claro que tem pontos fracos, talvez tenha algumas críticas negativas pegando muito pesado aí, mas eu vou falar aqui os meus pontos que eu considero fortes da série. Vamos lá, primeiro ponto. Eu acho que as histórias são muito bem feitas. As histórias são bem feitas. O roteiro ali não é fraco, não é um roteiro cheio de furos. Tudo bem que também se você tem 13 horas de série, não é tão difícil fazer uma história sem furos. Mas a história é bem feita. A gente vê que está contando ali uma história legal assim, sobre o Danny Rand. O próprio Danny Rand, o ator, o Finn Jones, ele faz uma interpretação muito boa, colocando sim um personagem que tem dúvidas sobre quem ele deve confiar ou não. A princípio ele é muito inocente, confia em praticamente todo mundo, depois ele para de confiar em qualquer pessoa. Ele interpreta muito bem, é uma pessoa que acredita, que sabe que tem o poder, que mesmo que as pessoas não acreditem, ele acredita em si mesmo, mas que ele é muito inocente em alguns aspectos. Isso eu achei bacana. A gente vê também na série alguns pontos interessantes, como alívio cômico. Tem umas piadinhas muito boas. Tem até uma referência engraçada sobre o Hulk, quando eles falam no vídeo lá do Danny Rand, lá ele ajudando uma pessoa na rua, assumindo que vai ajudar ela porque o filho dela está com câncer, uma mulher. Aí eles falam assim: nossa, nosso vídeo já tem mais visualização do que o vídeo do Hulk. Então assim, é uma coisa interessante sim. Outra coisa que eu achei legal, muito boa também, foi o papel dessas duas mulheres aí, ó. Olha aí. A Claire e a Gal tiveram papéis muito legais. A Claire, ela arrumou até uma garra de Wolverine lá. O Wolverine tá aposentando no cinema, o Hugh Jackman. Podia pegar a Claire pra ser Wolverine dele agora. Ela tá com a garra, ela tá lutando, ela tá muito bem na série. E eu acho legal esse papel que ela faz de ligar um herói com o outro. Ela começou em Demolidor acudindo ele, depois apareceu na Jessica Jones cuidando do Luke Cage, que tava lenhado, quase morrendo. Depois
ela foi no Luke Cage, quase teve um caso com ele, quase foi tomar um cafezinho com o Luke Cage. Ele tomava café com as mulheres, tudo filme. Pegava todas. Em compensação, o Danny Rand podia pegar umas mulheres mais aí nessa série. Só pegou a japonesinha, né? E ela apareceu também no Danny Rand, no Punho de Ferro. E, engraçado, né? Eu falo muito do Danny Rand porque parece muito mais o Danny Rand de uma série da pessoa Danny Rand do que uma série do Punho de Ferro, o herói. Então, assim, ela tem uma participação muito legal, que ela luta também e tal. E a Gal, ela dá até uma idiota uma hora lá e dá uma força no Danny Rand lá, que ele voa longe. E ela fez um papel muito bacana, ajudando a montar as tramas que eu disse que são boas também. Por falar nisso, eles fizeram também uma coisa muito legal, que foi realmente aproveitar a ideia de universo. Eu achei muito bacana, porque eles falaram várias vezes Demolidor, quando o Ward ele empurra o Danny de cima do prédio de 45 andares. Pode até ser que o Punho de Ferro não tem muitos poderes não, mas ele resiste a uma queda de 45 andares. Isso é bem doido, hein? Tudo bem que ele parou no meio do caminho e tal, mas ele caiu de 45 andares. Quando ele estava escalando o prédio lá de 45 andares, o Ward fala com ele assim: você tá achando que você é o demônio de Hell's Kitchen? Você não é o demônio de Hell's Kitchen. A Claire dá pra ele uma blusa com um furo de bala que é o pé do Luke Cage. A Joy, ela contrata um espiã para tirar fotos dos executivos da empresa Rand. E aí você já fica meio que uma indireta, que é a Jessica Jones. Não falaram o nome dela em nenhum momento da série. Eu achei até estranho, mas tem alguma referência para ela sim. Essa montagem foi boa. Outro ponto que eu achei interessante foi a ideia de Romeu e Julieta que eles montaram ali na série. Por que Romeu e Julieta? O Danny Rand, ele tem aquele relacionamento com a Colleen e ela é do Tentáculo. Ele defende Kunlun e ele foi treinado para derrotar o Tentáculo, mas ele gosta dela e ela gosta dele, mas ela foi treinada ouvindo que Kunlun, o pessoal de Kunlun, estava doutrinando as pessoas ali para achar que o Tentáculo é ruim. Então esse ponto eu achei muito bacana. Outra coisa que eu gostei muito foi o Harold, que é aquele homem que estava se passando por morto, que é o pai do Ward, que era sócio do pai do Danny. No final, se revelar o responsável pela morte dos pais do Danny, do Punho de Ferro. Eu achei interessante isso, porque na história do Punho de Ferro, realmente é assim, não é bem ele sabotando o avião, mas ele literalmente empurra o pai do Punho de Ferro de cima do monte, o pai dele morre. E a mãe dele morre tentando salvar ele. Então assim, eu tava vendo a série, tava pensando, nossa, será que ele vai ficar sendo bonzinho, sei lá, meio falso, mas não sendo o vilão mesmo? Mas no final, o Harold Mitchum virar o vilão foi muito, muito bacana, assim. Foi legal. E assim, por ele, você vê que eles conseguiram montar arcos legais para os personagens. Por exemplo, o Ward, que começou como um executivo, todo alinhado, todo bonitinho, cabelo com gel e tal, termina como um viciado maluco. Tudo bem que não termina, porque depois ele volta a ser um executivo, mas ele vai inclusive ser internado. Eles conseguiram fazer bem a queda dele de executivo de sucesso para um viciado em heroína. E, em compensação, o Harold também, eles conseguiram fazer ele, que era um cara que estava fingindo de morto lá e tal, para um cara que estava indo para decadência total, que é um interessante também. E na verdade ele morre, o Ward mata ele. Quando ele ressuscita maluco, doidão, querendo matar todo mundo, ele ressuscita maluco. E também na Netflix, as séries da Netflix já tem essa tradição de montar personagens secundários bacanas. Você tem o Fog Nelson, você tem a Mariah do Luke Cage, você tem a Trish da Jessica Jones. Os personagens secundários deles são muito bons, são muito legais. E esse ponto é um ponto positivo para a Netflix. Consegue fazer personagens secundários legais. Agora vamos para o ponto negativo da história. Primeira coisa, a gente sabe que qual foi um dos maiores problemas do Wolverine do Hugh Jackman? Nunca ter usado o uniforme amarelo e azul que a gente tanto queria ver.
E que parece que esses produtores da Marvel não estão querendo colocar heróis com uniforme porque é cafona, porque é careta, porque vai ficar aparecendo coisinha de criança, carnaval. Não entendo. Não entendo porque não colocam uniformes nos caras. A série acabou sem uniforme. Demolidor foi uma série quase perfeita. Uma das coisas que eu achei ruim foi o tempo que ele demorou para conseguir pegar o uniforme dele. Que só lá no último episódio ele pega um uniforme. Foi muito esticado. E ainda assim é um uniforme bem adaptado. Do Danny nem pegou uniforme nenhum. Não passou nem perto de usar um uniforme, sabe? Eu achei tenso. Você tem um vídeo lá de um cara da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, que tem um uniforme parecido com o Punho de Ferro dos quadrinhos, que eu achei interessante, mas faltou isso, faltou um uniforme. E outra coisa que traz com essa falta de uniforme foi falta de Kunlun. Não mostra Kunlun direito, tem umas lembranças, fala muito de como que é Kunlun, mas não mostra. E isso no cinema, nas produções visuais, é um problema, você falar demais e não mostrar. Eu acho meio complicado isso, meio problemático isso, porque a gente tem que mostrar as coisas. E aí, outra coisa que faltou com o uniforme e com o Kunlun, que se juntasse essas duas coisas poderia melhorar muito a série, é o Kung Fu. As lutas ficaram muito fracas, assim, muito mal ensaiadas. Até o Omelete, o pessoal do Omelete falou que se tivesse colocado o uniforme nele, poderia arrumar um dublê, que era um Jet Li da vida, o Jack Chan, sei lá, qualquer um, que soubesse lutar mesmo e fosse fazendo tudo bem que tem lutas legais, do meio pra frente, do torneio que ele disputa pra frente, melhora. Mas a primeira luta, quando ele tá tentando invadir o prédio, é igual o Power Rangers. É uma luta tipo Power Rangers. É demais. Não dá pra você fazer uma série de Kung Fu, que ele era um mestre do Kung Fu, com lutas desse tipo. Não dá. O cara tinha que ter uma luta melhor mesmo, assim. Esse ponto é bem negativo. E continuando na luta, outra irregularidade que você vê assim, tem hora que ele luta com um cara só e toma um couro desse cara. Aí ele vai lutar contra a gangue da Machadinha, que é só nego treinado, com arma, não é na mão, é na faca, na machadinha, e ele consegue derrubar 5, 10 caras. Sabe, assim, é tenso. Quando os outros caras são tão bons, assim, caras normais lutando, nem um enfermeiro ele consegue derrubar, tudo bem que ele estava drogado, mas esse ponto é fraco, né? Assim, não dá ele lutar com um e perder, e lutar com 5 e ganhar, fica bagunçado. E outra coisa que muita gente reclamou, o Xenon na mão dele lá, a luzinha que dá um pisca-pisca na mão dele. Assim, é claro que ali você vê que ele está sendo em desenvolvimento. Ali não é uma série do herói Punho de Ferro, mas é uma série que me parece do Danny Rand virando Punho de Ferro. Olhando assim eu consigo entender que aí a mão dele não pega fogo mesmo, não. A mão dele é porque o Punho de Ferro, tanto da animação quanto do quadrinho, a mão dele pega fogo. A mão dele pega fogo, não é só uma luzinha que dá igual naquele caso ali. Mas ainda assim não foi tão ruim. E um outro ponto que eu achei bem negativo, que eu poderia falar, que eu elogiei alguns atores e alguns papéis, mas por exemplo o papel da Joy, que no final tá conversando ali com a Madame Gal e tá fazendo meio que uma conspiração, talvez até puxando para uma segunda temporada dessa série. A Joy, ela interpretou bem mal, assim, a atriz interpretou bem mal o papel, na minha opinião. Ela não passou muita emoção. Quando ela descobre que é o Danny lá no hospício, lá, ela nem chora direito. Ela muda demais de uma hora para outra. Aí é questão de roteiro, mas ela muda demais, de uma hora odiando, outra hora amando, uma hora querendo matar, outra hora querendo não matar, sabe? É complicado. E essa parte dela eu achei ruim. Como eu falei, eu vi essa série e ia ver de qualquer forma, porque eu quero ver Defensores. E eu gostei da série, apesar dela não me parecer uma série de heróis. Mas eu gostei dela assim. Nem uma série de Kung Fu. Parece uma série de um cara que está começando a aprender a desenvolver a luta e está começando a saber o que é um herói. Tanto que ele não está querendo salvar ninguém. Ele está querendo salvar a empresa dele e as pessoas que ele gosta. Beleza? Curtiu o vídeo? Compartilha aí. Deixa seu gostei. Compartilha na sua rede social. Vamos divulgar, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Até a próxima.